Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro esse triângulo isósceles e esta altura vermelha tem tamanho H, a altura azul relativamente ao lado lateral do triângulo isósceles tem medida igual a H minúsculo, de modo que a soma dessas duas alturas vale L. E esse ângulo daqui de cima, ó, ele vale alfa. Nós queremos escrever o lado lateral deste triângulo isósceles em função de L e em função deste ângulo alfa. Dessa forma que a gente quer provar esse resultado. Que o A, no caso aqui o A é esse segmento. Ele se opõe ao vértice A. Então a gente quer mostrar que esse lado lateral do triângulo isósceles pode ser escrito como a soma das alturas sobre essas somas aqui de funções trigonométricas. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, como isso aqui é um triângulo isósceles, e essa altura aqui, relativamente à base num triângulo isósceles, ela, além de ser altura, ela é bissetriz, como isso aqui vale alfa, então aqui nós colocamos alfa sobre 2, né? A altura relativamente à base é uma bissetriz. Esse ângulo daqui, ele vai valer 90 menos alfa sobre 2, que eu simplesmente vou colocar com esses dois tracinhos aqui, ó. Relativamente a esse triângulo, que é um triângulo retângulo, se lá em cima vale alfa sobre 2, aqui embaixo vale 90 menos alfa sobre 2. E se a gente olhar para esse triângulo daqui, ó, como aqui vale 90 menos alfa sobre 2 e aqui vale 90, então este ângulo ele vale alfa sobre 2. O que isso significa? Significa que nós temos dois triângulos que são triângulos semelhantes. Este triângulo daqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo, porque são triângulos que possuem ângulos iguais. Lembre que esta altura aqui relativamente à base de um triângulo isósceles, ela também é uma mediana. Então, esse segmento que vem daqui até aqui, se eu chamar de x, vai ter que ser igual a esse, que, portanto, eu tenho que chamar de x também. Esse ponto D, ele é ponto médio da base desse triângulo isósceles. Então, fazendo uma semelhança de triângulos, o que nós temos, né? Ó, desse triângulo daqui, ó, o H, ele se opõe a este ângulo 90 menos alfa. Então, vamos fazer o H está para A. Ou seja, nesse triângulo daqui, estou fazendo o H que se opõe a esse sobre a sua hipotenusa. E com relação a esse triângulo, eu tenho que fazer a mesma coisa. Qual que é o segmento que se opõe ao 90 menos alfa? É o H minúsculo. Então, o H minúsculo tem que estar para a hipotenusa desse triângulo daqui, ou seja, 2x. Estou fazendo lado que se opõe a ângulo menos alfa sobre a hipotenusa, igual a lado que se opõe a 90 menos alfa sobre a hipotenusa. Estou acabando de fazer uma semelhança de triângulos. Agora, como a gente tem essa relação aqui de proporção, a gente pode usar um fato que é o seguinte, ó, a gente pode somar os numeradores e somar os denominadores. Isso aqui vai ficar H mais H sobre A mais 2 vezes x. Só que o H mais H foi dado no problema que vale L. Então aqui a gente coloca L dividido por A mais 2 vezes x. O que isso significa? Significa que o H, se a gente olhar para essa igualdade aqui, ó, o H sobre A é igual a L sobre A mais 2x, esse H pode ser escrito assim, como A vezes L dividido por A mais 2 vezes x. E agora o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem que começar a usar senos e cossenos aqui, porque a gente precisa chegar nesta fórmula. Então, quanto que vale o seno de alfa sobre 2 neste triângulo? O seno de alfa sobre 2, vamos colocar assim, ó, o seno de alfa sobre 2 é o cateto oposto, que nesse caso é x, sobre esta hipotenusa, ou seja, x dividido pelo A. Vamos tentar escrever nessa expressão aqui, ó, o h e o x em termos de seno ou cosseno, né? Porque a gente quer uma fórmula que dependa apenas do A, do L e do alfa. Então a gente precisa tentar eliminar este h daqui, ó, e este x aqui, e incluir o alfa. Então é isso que eu estou fazendo agora. Como o seno de alfa sobre 2 é x sobre A,
Então, daqui a gente tira que o x, ele é a vezes o seno de alfa sobre 2. E, de igual modo, se a gente aplicar o cosseno de alfa sobre 2 nesse triângulo, né? O cosseno de alfa sobre 2 é o cateto adjacente, que é o h, dividido pela hipotenusa, que vale a. Né? Lembre que a hipotenusa é essa medida aqui, ó, é o a. Daqui a gente tira que h é o quê? É a vezes o cosseno de alfa sobre 2. E agora, o que nós fazemos? A gente vem aqui, nessa expressão que nós deduzimos, e vamos trocar o h por isso e o x pelo que nós descobrimos. Né? Então, aqui eu vou até escrever aqui em cima. Ó. Daqui a gente tira o quê? Que o h ele vale a cosseno de alfa sobre 2. Isso daqui vai ter que ser igual a vezes L, dividido pelo quê? Pelo a mais 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes essa expressão aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes a vezes o seno de alfa sobre 2. Agora, perceba que eu posso colocar o a em evidência daqui. Eu posso cancelar esse a daqui com o a que eu colocar em evidência daqui. Então, nós vamos obter a vezes o cosseno de alfa sobre 2 igual a L dividido por 1 mais 2 vezes o seno de alfa sobre 2. Apenas peguei o a daqui e cancelei com o a que eu coloco em evidência aqui embaixo. Agora, o que eu faço? A gente quer saber qual é o valor do a. Então, eu simplesmente pego esse cosseno de alfa sobre 2 e passo para cá multiplicando. Ó. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Eu passando esse cosseno para cá multiplicando, ele vai multiplicar o 1 e vai multiplicar essa expressão. Então, nós vamos obter o seguinte, ó, que o a ele vale L dividido pelo cosseno de alfa sobre 2 mais 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2 vezes o seno de alfa sobre 2. Esse daqui é o valor do a. Mas o que acontece? A gente pode escrever assim, ó, como L dividido pelo cosseno de alfa sobre 2 mais. Isso daqui, ó, é a fórmula do seno do arco duplo. Né? Só que no caso aqui, ó, o ângulo é alfa sobre 2, então vai ficar seno de alfa. Né? A gente sabe que o seno de 2x é 2 vezes seno de x cosseno de x, mas aqui o x ele é alfa sobre 2. Então, nós acabamos de chegar no nosso resultado. Ó. O a ele é igual a L dividido pelo cosseno de alfa sobre 2 mais o seno de alfa. E esta, portanto, será a nossa resposta.